Bom dia, alunos do ICE! Nesta nossa videoaula, nós vamos aprender um conteúdo muito importante, que é o conteúdo de medidas de comprimento, ok? Onde fala em medidas de comprimento, vamos lembrar. Usualmente, quais unidades de medidas nós podemos usar? Nós usamos mais no nosso dia a dia. A questão do metro, a questão do centímetro, milímetro, quilômetro, entre outros, ok? Aqui são unidades de medidas que nós usamos usualmente no dia a dia. Mas pense comigo, professor, por que nós usamos metros? Por que nós usamos centímetros, milímetros, quilômetros? Por quê? Nós usamos cada medida em relação, eu posso dizer, vamos usar quando for mais adequado. Como assim? Exemplo, se eu quiser medir a distância, exemplo, da minha casa até, exemplo, a escola, eu vou poder medir em centímetros? Não, centímetro é uma unidade de medida pequena. Milímetros? Não, uma unidade muito, muito pequena. Metros? Depende, se eu morar perto da escola, mas fingindo que eu não moro perto da escola. Que unidade de medida seria mais adequada eu utilizar? Quilômetros? Ok? Então perceba, cada unidade de medida serve para determinada situação, mas nem sempre nós tivemos essas unidades de medida que temos aqui. Como assim, professor? Na antiguidade existiam diversas unidades de medida de comprimento, várias formas de medir, ok? Dependendo de cada civilização ou povoado. Exemplo, eu não desenho bem, turma. Use a imaginação. Isso aqui é quem? Nossa Senhora. Uma unidade de medida muito usada é quem? É o palmo. Antigamente usava o quê? A palma do rei. Ok? Então tinha medida palmo. Ah, professor, então a pessoa tal tem que chegar e colocar a mão e medir. Sim, ela media pelo palmo. Ó. Um palmo, dois, três e assim por diante. Ok? De certa forma eles utilizavam o palmo, a palma da mão do rei. Como assim, professor? Ele cortava a mão do rei e usava... Não. O rei tinha a medida da palma da mão dele, eles faziam, como posso dizer, tipo um toquinho do comprimento da mão do rei, e o que eles faziam? Usavam como unidade de medida, ok? Então eu botava uma palma, duas, três, dependendo da medida, ok? Só que lembrando, essas unidades de medida é uma unidade precisa? Não. Por que não é tão precisa? Às vezes, exemplo, o rei de um país, ok? Pode ter a palma da mão diferente do rei de outro país. Então a palma pode não ter sido igual, entendeu? Pode ter uma palma maior, uma palma menor. Então não é uma medida precisa em si, mas era muito utilizada naquela época. Outro exemplo é a questão, vou botar aqui um desenho, finge que isso aqui é um bonequinho, tá? Use a criatividade. Um bonequinho, sorriso. Nós temos a unidade de medida qual? Vou desenhar aqui direitinho. Unidade de medida do que? A braça. O que é a braça? Seria a medida, aqui, ó. Seria o comprimento dos seus braços abertos de uma ponta a outra. Então eu usava essa medida o quê? Para medir, tipo, ó, tantas braças. Como é que ele media? Ele pegava o elemento e via quantos braços abertos dele davam. Uma braça, duas, três e assim por diante. Ok? Ah, professor, não vou apagar aqui porque tem outra unidade também que era muito usada, que é quem? Que era a jarda. A jarda era o quê? É a distância dessa sua mão esticada até aqui, olha. Como se fosse esse pedacinho aqui, fosse a distância de um braço, o comprimento de um braço só. Tá vendo esse comprimento de um braço? É chamado o quê? De jarda. Professor, eu ouvi falar dessa questão de jarda no dia a dia. Sim, essa medida jarda também é utilizada em jogos de futebol americano, ok? Quantas jardas ele precisa andar para chegar em tal local? Aí é uma unidade de medida que é antiga, mas ainda é usada, mas não tanto assim. É mais usada tipo nesse esporte. Mas para outras coisas, outras medições, não é tão utilizada. Tudo bem? Também outra unidade de medida que foi muito usada também, eu não sou bom em desenho, turma. Vamos ver se vocês vão conseguir entender. Vamos lá. Espero que vocês entendam como é que funciona. Eu não sou muito bom em desenho. Vamos lá.
é o cúbito. O que é cúbito, professor? Era mais ou menos a medida, tá vendo aqui, olha, sua mão fechada, seu braço fechado, a distância daqui, ó, do teu ombro, do teu cotovelo até aqui, ó. É como se fosse a medida desse teu antebraço, essa parte aqui, ó. Usava essa medida como unidade, ok? Para ver quantos cúbicos teriam. Tudo isso aqui é só curiosidade, que são as medidas utilizadas antigamente, na antiguidade, ok? Lembrando, cada unidade de medida era mais usual para medir coisas diferentes. Por exemplo, eu quero medir, exemplo, na antiguidade, eu quero medir, exemplo, esse quadro. Eu vou poder usar a questão de braço, que é meu braço aberto, nesse meu quadro pequenininho não, né, turma? Porque olha só o tamanho do meu quadro pequenininho. O que seria ideal usar aqui? Eu podia usar o quê? O palmo, ó. Ver quantos palmos tem esse quadro. Perceba que cada unidade, mesmo na antiguidade, tinha sua usualidade. Como assim? Cada unidade de medida era adequada para determinada situação. Tudo bem? Por exemplo, uma medida um pouquinho maior, eu posso usar a braça, ver quantas braças eu tenho. Eu não posso pegar uma medida muito grande e medir em palmos. Imagina na antiguidade, ele medir, exemplo, o comprimento de uma casa só por palmos. Ó. 1, 2, 3, vai ficar um maior tempão medindo. Eu vou usar o quê? Uma medida maior, tipo braça. Também tem outra medida também que é usada, que eu não falei aqui ainda, que seria o passo. Como assim, professor? Quantos passos você dá? Como assim? Cada passo. Olha, isso aqui ficou bonitinho, isso aqui ficou bonito. Isso aqui ficou bonito. Seria o passo, né? Seria, exemplo, você dá um passo. Aqui, ó. Passo mesmo. Você está andando, você dá um passo. Ver quantos passos você precisa para medir aquele comprimento, ok? Ou aquela distância, quantos passos você precisa andar. Ou também tem a medida do quê? Que é a medida de pé. Como assim, professor? Pé? Sim, tamanho do pé. Ver quantos pés cabem ali. Caramba, professor, é uma medida precisa? Não é precisa. Por quê, turma? O meu pé é diferente do seu. Meu pé pode ser maior, meu pé pode ser menor. Varia de pessoa para pessoa, ok? Professor, essa unidade de pé também eu já ouvi falar. Sim, essa unidade de medida de pé é utilizada geralmente o quê? Na parte de aviação. O avião está a 50 mil pés de altura. O avião está a não sei quantos mil pés de altura. É usado o quê? Uma distância, ok? Que seria a altura. Ele usa a questão de pés como unidade de medida, ok? Então, existem algumas unidades que foram bastante usadas. Algumas ainda são usadas para determinadas coisas. Só que percebe o quê? Essa não precisão, por exemplo, do pé de uma pessoa ser diferente do outro, da palma de uma pessoa diferente para outra, abraço, tem mesmo abraço. Você pega um braço aberto, uma pessoa que é baixinha, vai ser um pouco mais curto. Uma pessoa que é mais alta, a braça vai ficar maior. Então percebo que essas unidades de medidas antigas acabaram não dando tão certo por conta de quê? Por causa dessa imprecisão de para uma pessoa para outra ser uma coisa diferente, as medidas darem valores diferentes. Então o que aconteceu? Houve uma convenção, uma reunião de vários países e fizeram o quê? O sistema métrico decimal. Ok? Fizeram o quê? Vou botar até aqui, vou apagar aqui. Fizeram o sistema métrico decimal. Como assim, professor, sistema métrico decimal? Eles fizeram unidades de medidas padrões que podem ser usadas no mundo todo, ok? Quais são essas unidades? Tem o quilômetro, tem o hectômetro, tem o decâmetro, tem o metro, tem o decímetro, tem o centímetro e tem o milímetro. Ah, professor, essas unidades de medida aqui eu conheço. Ó. Quilômetro eu conheço, metro eu conheço, centímetro e milímetro eu conheço. Sim, porque essas são as unidades de medidas usualmente utilizadas, tudo bem? Que é que foi padronizada mundialmente. Mas no Sistema Internacional de Unidades, seria o que? O SI, que é o que? A unidade de medida mais usada no mundo, nós utilizamos como qual medida, como padrão? O metro. Ok? Então o metro é a unidade de medida usada no Sistema Internacional. É o padrão que nós utilizamos. Ok? O bom de um sistema métrico decimal é o quê? Eu posso, exemplo, ter uma medida, exemplo, em quilômetros, eu posso converter para outra unidade de medida sem problemas. Ok? Então eu posso relacionar unidades de medidas diferentes.
Igual na antiguidade, tinha unidade de medida, tipo pé, braça, que era difícil fazer essa relação de uma com a outra. Aqui não. Nós temos várias unidades de medidas onde eu posso relacionar cada uma com a outra. Como assim? Eu dou um valor para você em quilômetro e quero saber quantos hectômetros isso aqui representa, ok? Ou quantos centímetros isso aqui representa. Tem como fazer essa conversão, tudo bem? Então é bem simples. Como é que funciona? No sistema métrico decimal tem uma metodologia para você converter de uma unidade para outra, tudo bem? Sempre quando você estiver vindo da esquerda para a direita, você vai fazer o quê? Você vai fazer multiplicações por 10 a cada unidade que você for pulando, ok? Indo para a direita, então você vai multiplicando por 10. Como assim, professor? Para passar de quilômetro para hectômetro, eu multiplico por 10. De hectômetro para decâmetro, multiplico por 10 e assim por diante. Você vai vindo da esquerda para a direita, você está multiplicando por 10 de uma unidade para outra. E o contrário faz o quê? Qual é a operação inversa da multiplicação? É a divisão. Então, o inverso você vai dividir por 10. Como assim, professor? Você estiver vindo da direita para a esquerda, só ir dividindo por 10. A cada unidade você pula. Exemplo, de milímetro para centímetros, eu vou dividir para 10. De centímetro para decímetro, eu vou dividir por 10. E assim por diante. Então, a cada casinho que você for pulando aqui, você faz o quê? Você vai dividindo por 10. Se você estiver vindo da direita para a esquerda. Ok? É assim que funciona a parte de conversão, de você converter de uma unidade de medida para outra. Como assim, professor? Eu quero exemplos. Vamos lá. Eu tenho um exemplo 35 centímetros. Eu quero converter isso, eu quero saber quantos metros isso aqui possui. 35 centímetros é a mesma coisa do que quantos metros. Ó, tem um método que eu uso que eu acho bem simples de trabalhar. Como? Quando você quer transformar, fazer essa transformação de unidade de medida para outra, você faz o quê? A dica que eu dou para vocês. Você pega seu número, se ele não for decimal, o que é número decimal? Número com vírgula. Se ele não for decimal, que é o caso desse 35, basta fazer o quê? Colocar o vírgula zero. Então fica como? 35,0. Então basta fazer o quê? Só colocar depois do número a vírgula e o zero. Isso se não for um decimal, ok? Se não for um número que não tem a vírgula. Então beleza, transformei em decimal. O que eu faço? Eu estou em centímetro e quero ir para metro. Então vamos lá. Eu estou em centímetro, que é aqui, tudo bem? Quero ir para metro, que é aqui. Vamos lá, primeiramente, eu estou aqui, estou em centímetro. Quero chegar em metro, que é aqui. Metro. Então perceba o que? Eu estou indo da direita para a esquerda, então estou fazendo o quê? Divisões. Ok? Tá, para facilitar a nossa vida, o que eu faço? Aqui eu não estou vindo para a esquerda. Quantas casas eu estou vindo para a esquerda? Ó, 1, 2. Ok? Só que aqui, cada casa que eu pulo, eu estou dividindo por 10. Quando você tem um número decimal, você divide por 10, 100 ou 1000, se você está dividindo, é a mesma coisa que o quê? Pular com a vírgula para a esquerda. Ok? Quando você está dividindo. Mas se eu estivesse multiplicando por 10, 100 ou 1000, você está o quê? Pulando casas para a direita. Em resumo, como é que fica mais simples? Eu não estou aqui em centímetros, não quero chegar em metro. Quantas casas eu pulei? Eu pulei 1, 2. Para onde? Para a esquerda. Então aqui, quantas casas eu vou pular aqui? Vou pular quantas? 2 também para onde? Para a esquerda. Então vou pular uma vírgula, 2 casas para a esquerda. 1, 2, vírgula, 0. Então deu quanto? Deu 0,35. Esse zero aqui que vem depois você pode desconsiderar. Mas, professor, se eu deixasse 0,350, estaria certo? Estaria certo também. Então deu quanto? 0,35 metros. Então significa o quê? Que 35 centímetros é a mesma coisa que o quê? 0,35 metros. Ok? Vou dar mais alguns exemplos para a gente fixar isso aqui melhor, tudo bem? Agora aqui, ó, 151 metros. Só que eu quero saber quantos decâmetros isso aqui representa. Ok? Mesma coisa, ó. Faz o quê? Professor, isso aqui não é um número decimal. O que eu faço? Escreve seu número e coloca vírgula zero. Coloquei vírgula zero. Você está onde? Você está em metro. Estou aqui. Quero chegar em decâmetros. O decâmetro está onde? Está aqui. Tá, você está aqui e foi para cá. Então você está vindo da direita para a esquerda. Daqui para cá é o quê? Divisão. Então beleza. Você está vindo aqui da direita para a esquerda. Você fazer a mesma coisa com a vírgula. Vai vir da direita para a esquerda. Então só pular para a esquerda. Vai pulando para a esquerda.
Quantas casas eu preciso pular do metro para o decâmetro? Eu pulei uma para a esquerda. Quantas casas eu vou pular aqui com a vírgula? Uma para a esquerda. Então, eu pulei uma para a esquerda, parei a vírgula. Então, deu quanto? 15,1. Ou 15,10. Dá no mesmo. Então, acontece o quê? 151 metros é a mesma coisa que 15,1 decâmetros. Ok? Show? Ah, professor, então só nesse caso de conversão, a gente só vai pulando com a vírgula para a esquerda? Não. Vamos ver, vou botar um caso aqui para vocês entenderem. Vamos lá. Eu tenho 0,08 decímetros e quero saber quantos milímetros isso aqui representa. Então, eu quero saber 0,08 decímetros, quantos milímetros isso representa. Então, eu faço o quê? Vou na parte de... Já é um número decimal? Beleza, perfeito. Nem preciso colocar vírgula. Se já tem vírgula, nem preciso mexer nele. Eu estou aonde? Eu estou em decímetros. Quero ir para onde? Para o milímetro. E, professor, então eu estou na esquerda e fui para a direita. Então, beleza, você está vindo da esquerda para a direita, pulando para a direita, você faz o quê? Multiplicações. Ok? Quantas casas eu preciso pular para ir do decímetro para o milímetro? Pulei uma, duas. Então, fui duas casas para a direita. Então, quantas casas eu vou andar com a vírgula? Duas para a direita. Então, eu vou andar quantos? Uma, duas, coloca a vírgula. Esses aqui são famosos zeros à esquerda, eles não valem de nada. Então, deu quanto? Deu 8,0. Então, significa o quê? 0,08 decímetros é a mesma coisa que o quê? 8 milímetros. Ok? Estou dizendo que essa medida aqui em decímetro é a mesma coisa de 8 milímetros. Ok? Show de bola. Vamos fazer mais um exemplo? Vamos. Quanto mais exemplos, melhores. Melhor, quer dizer. Para vídeo eu tenho 15 decímetros. Quero saber quantos hectômetros eu vou ter. Ok? Caramba, professor, o que eu faço agora? Vamos lá. Primeiro passo. Se o número 15 tem vírgula, não. O que eu faço? Basta colocar 15,0. Tudo bem? Beleza. Onde eu estou? Eu estou em decímetros. Então eu estou aqui, ó, DM. Quero chegar aonde, hein? Hectômetros, que é HM. Então, ó, eu estou aqui e quero vir para cá. Então, eu estou vindo o quê? Da direita para a esquerda. Direita para a esquerda é o quê? São divisões. Então, estou indo daqui para cá. Quantas casas? Eu pulei uma, duas, três. Preciso pular 3 casas para a esquerda para chegar onde eu quero. Então, quantas casas eu vou pular aqui? 3 casas também para a esquerda. Então, eu vou pular com a vírgula. Uma casa para a esquerda, 2 casas para a esquerda, 3 casas para a esquerda. Coloca a vírgula, 0. E esse espaço em branco aqui no meio, o que eu faço? Acrescento 0. Eu posso apagar esse último 0 aqui? Pode. Professor, posso apagar esse aqui? Não. Por que não? Ele está entre números, entre valores numéricos. 0 e 1. Só vai poder excluir alguns números, se você quiser, se estiverem para a direita, sem nenhum número junto deles. Se tiver só o 0 aqui, ó. Se tivesse mais zeros aqui, eu poderia também excluir, sem problema. Mas se tiver entre, você não exclui. Tudo bem? Então aqui vai dar quanto? Deu 0,015. O professor, se deixasse 0,0150, estaria certo? Também estaria certo. Então seria o quê? 15 decímetros é a mesma coisa que o quê? 0,015 hectômetros. Ok? Viu como é simples? Só você ter a tabelinha e saber a regrinha. Fazendo isso, você faz qualquer conversão. Vou fazer a nossa última conversão. 0,5 quilômetros e quero saber quantos metros isso aqui tem. Tudo bem? Ah, professor, isso aqui é mais usual, né? Estamos usando duas unidades de medidas que usamos no dia a dia. Sim, quilômetros e metros. Beleza. Já está em decimal 0,5? Já tem vírgula? Show de bola. Menos trabalho. Eu estou aonde? Eu estou aqui, ó, em quilômetros e quero chegar aonde? No metro. Então eu estou da esquerda e quero ir para a direita. Tudo bem? Beleza. Quantas casas eu preciso pular? Estou indo para a direita. Fui 1, 2, 3. Fui 3 casas para a direita. Então quantas casas eu vou pular aqui? 3 para a direita, com a vírgula. 1, 2, 3 casas para a direita. Coloca a vírgula e o 0. E aqui no meio, professor, o que eu faço? Você vai completar com zeros. Famoso 0 à esquerda, deu quanto? 500,0. Então significa o quê?
Que 0,5 quilômetros é uma coisa que o quê? 500,0 metros, ou 500 metros. Tudo bem? Essa parte de conversão é bem tranquila. Sabendo a regrinha e a tabelinha, você faz qualquer tipo de conversão. Ok? Vamos falar sobre mais um conteúdozinho que é importante, que é a parte de comprimento e tal, unidade de medida de comprimento. Que é qual o conteúdo? Que é qual o assunto? É um assunto bem simples e fácil de se entender. É perímetro. Perímetro nada mais é do que é a soma das medidas dos comprimentos ou dos lados de um polígono. Como assim? Exemplo, se eu tenho, um exemplo aqui, um quadrado. Eu falo que o lado desse quadrado mede 2 centímetros. Se eu pedisse para você o perímetro desse quadrado, seria o quê? O que é perímetro? É a soma de todos os lados de um polígono. Então, beleza. Quantos lados esse quadrado tem? 4 lados. Então, quem seria o perímetro desse quadrado? Seria a soma desses 4 lados. Mas, professor, você deu aqui que vale 2 centímetros. E os outros lados? Lembra, propriedade. O quadrado possui o quê? Todos os lados com a mesma medida. Então, se aqui é 2 centímetros, aqui é 2 centímetros. Aqui também é 2 centímetros e aqui também é 2 centímetros. Tudo bem? Se eu pedisse o perímetro desse quadrado, faria o quê? Faria 2 mais 2 mais 2 mais 2. Somaria os 4 lados, que daria quanto? 2 mais 2, 4. 2 mais 2, 4. 4 mais 4, 16 centímetros. Não, que 16? Tá doido, meu Deus do céu. 8 centímetros, ok? Então, beleza. Qual o perímetro desse meu quadrado aqui? 8 centímetros, ok? Tranquilo, então esse aqui é o perímetro do quadrado, é a soma dos lados desse meu quadrado. Tudo bem? Show de bola. Ah, professor, se eu desse outra figura aqui e pedisse o perímetro, o que eu faço? Por exemplo, eu dou para vocês um retângulo e eu falo que aqui, olha, aqui que mede 5 centímetros e que mede 2 centímetros, ok? Eu quero que você faça o quê? O perímetro desse retângulo. O que é perímetro? Né? A soma de todos os lados. Então tem que somar esse lado, mais esse lado, mais esse, mais esse. Professor, você não colocou o valor daqui e daqui. Lembra a propriedade do retângulo. O que acontece? Ele possui dois pares de lados o quê? Congruentes. Então, se esse lado mede 2 centímetros, esse aqui mede quanto? 2 centímetros. Se esse aqui de baixo mede 5 centímetros, esse aqui de cima mede quanto? 5 centímetros. O que é perímetro? Né? A soma de todos os lados. Então basta fazer o quê? Somar todos os lados. Ó. 5 mais 2, mais 5, mais 2. O que vai dar quanto? Vai dar 14 centímetros, ok? Que é a soma de todos os lados. Show de bola? Show de bola. Ah, professor, é bem simples, perímetro. Sim, é simples. Mas vou dar um exemplo um pouquinho mais puxadinho, mas continua sendo simples, né? Vou dar a mesma figura, ó, esse quadrado de 2 centímetros e esse meu retângulo de dimensão 5 centímetros e aqui 2 centímetros. Mas vamos fingir que eu fiz o quê? Eu peguei esse meu retângulo e coloquei esse quadrado em cima. Tudo bem? Só que eu fiz aqui, olha, formou bem que fosse um bolo, parece um bolo, né? Não sei se é um bolo. Ó, aqui é esse quadradinho e aqui é esse retângulo. E eu quero saber que você calcule o quê? O perímetro dessa figura, tudo bem? Então, ó, essa parte de baixo desse retângulo aqui mede quanto? 5 centímetros. As laterais dele mede quanto? 2 centímetros. Ok, ó, 2 e aqui é 2. O quadrado, todos os lados dele mede quanto? 2 centímetros, 2 centímetros, aqui 2 centímetros. Professor, e esse pedaço aqui e esse? Quanto que mede? Vamos lá comigo? Eu tenho meu retângulo, tudo bem? Isso aqui tudo mede quanto? 5 centímetros. Só que em cima tem um quadradinho, que ele mede quanto? 2 centímetros. Quanto que vai medir esses lados aqui? Pensa comigo, isso aqui tudo aqui é 5 e esse pedacinho é 2, o que eu faço? Quanto que vai sobrar para os dois lados? Você pegar esse 5 e vai fazer o quê? Vai tirar esses dois, ó. Isso aqui, ó, não vale 2? Você pegou esse 5 e fez o quê? Tirou 2. Então pegou esse 5 e tirou 2. Então
Então, pegando esses 5 e tirando esses 2 aqui, ó, vai sobrar quanto para esses dois lados? 3 centímetros. Ó, professor, cada lado mede 3? Não, ó. Você tem 5, tirou 2. Sobrou quanto? 3. Então, somando esse lado e esse lado, dá quanto? Dá 3. Pegando esses 3 centímetros e dividindo em duas partes iguais, vai dar quanto? Vai dar 1,5 centímetros para cada lado, ok? Então, quanto que mede esse lado aqui? Olha, 1,5 centímetros. E esse aqui quanto? 1,5 centímetros, ok? Então, pronto, temos todos os comprimentos da minha figura, ok? Todo o valor de todos os lados dessa figura. Se eu quero o perímetro, eu faço o quê? Basta somar todos os lados, ok? Então, vamos lá. Se eu pegar 5 mais 2 mais 1,5 mais 2 mais 2 mais 2 mais 1,5 mais 2, ok? Somando toda essa galerinha aqui, eu vou ter quanto? 18 centímetros. Então, qual é o perímetro dessa minha figura aqui? 18 centímetros, ok? Lembrando que perímetro é a soma de todos os lados de um polígono, ok? Bem tranquilo, né, turma? Sim, bem tranquilo. Agora vamos para a parte legal, que é a parte de exercitar aquilo que a gente acabou de aprender, ok? Então, eu quero que vocês façam os exercícios do livro das páginas 106 a 108 e as páginas 110 e 111. Faça os exercícios, qualquer dúvida que tiverem, só me perguntar, ok? Até a próxima videoaula, turma!